Olá, gente! Tudo bem? Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e eu estou com convidados muito especiais! Yeah! Juliano, né, filho? Mas a entrevista é com o papai, né? A mamãe vai entrevistar o papai hoje. Hoje a gente vai falar de como que o Jonas conseguiu revalidar a profissão dele na área de ciência de dados, né? Tecnologia da informação? Qual é o jeito certo de falar? TI é um grupo, a área grande, né? Tudo que envolve tecnologia, computação, a gente chama de TI. A ciência de dados já é uma área específica. Já é específica. Mais específica do que a ciência da computação, até porque não precisa ser um cientista da computação para ser cientista de dados. Tem estatísticos que viram cientistas de dados e até de outras áreas também. Então, a gente vai contar isso aí hoje, porque já teve bastante gente que perguntou, porque para quem não sabe dessa história, a gente chegou aqui na Austrália há um ano já com o visto de residente permanente. Então a gente já saiu do Brasil sendo residente permanente da Austrália, com o visto 189, e a gente conseguiu esse visto graças à profissão do Jonas, enfim, a toda a pontuação. Aí a gente vai falar, vamos explicar aí o começo, né, como é que foi para fazer a revalidação, porque você precisou, além da prova de inglês, né, que você teve que fazer para poder comprovar o nível alto de inglês, precisou revalidar, só que diferente da medicina, que a gente tem que fazer prova de revalidação, tem que fazer uma prova teórica, uma prova prática, tem que ter emprego para concluir o processo de revalidação, na área de TI e em outras áreas também é um processo mais burocrático, né, mais papelada. Isso. Você né? manda aqui também tem como se fosse um órgão que gerencia todas as áreas da computação, que é a ACS, Australian Computer Society. Yeah. E você manda tudo para eles. Então você precisa mandar seus diplomas, enfim, toda a documentação de formação que você tem. E também comprovar 2 anos de experiência de trabalho. Então você já precisa ter 2 anos de experiência em alguma empresa. E essa comprovação é feita através de uma carta de um gerente. Você pode usar contra-cheques também. Eu também mandei imposto de renda para ver que eu fui remunerado nesse período, então como comprovante. E esses 2 anos de experiência, eles contam como parte da sua formação acadêmica. Então elas não contam como parte da sua experiência de trabalho para a pontuação do visto. Então é como se essa revalidação da computação dá uma mordida na tua experiência de trabalho no Brasil. Então você perde 2 anos para poder revalidar na área de computação, aí depende da profissão que você vai escolher da lista, né? Eu validei como analista de software, se eu não me engano, mas eu não trabalho como isso especificamente aqui hoje, eu trabalho como cientista de dados, mas o importante é você revalidar para poder fazer o pedido do visto. Porque você tem que se enquadrar em alguma das profissões que estejam na lista de profissão em demanda, Isso. né? Isso aí é uma lista que é relativamente fácil de encontrar, que é a ISOL, que é uma lista que tem as profissões em demanda. Ela deu uma enxugada por causa agora da pandemia. Deu uma enxugada com a pandemia. Então diminuíram a lista das profissões que estão em demanda. Oi, meu amor. Mas isso é uma coisa que muda periodicamente. Aí eu lembro que tinha programador, você lembra algumas que tinha? Tem vários, isso muda muito. E também algumas eram um pouco vagas. A própria analista de software dá para abranger tanta coisa na área de TI, porque a descrição era um pouco genérica. Então era fácil você moldar, eu nunca trabalhei como analista de software no Brasil, mas eu consegui me enquadrar dentro das coisas, critérios, né? Porque era bem genérico. Então eu mostrei para minha gerente, a gente prepara uma carta, e a minha gerente falou, não, tá, tudo bem, tá de acordo com sua gerente no Brasil, né, que você ainda estava Isso. trabalhando no Brasil, na empresa no Brasil, e ela te ajudou fazendo a carta. Isso, você precisa de uma carta de um gerente, de alguém, de um supervisor, de alguém que você que te supervisionou no Brasil. Então você precisa conversar com essa pessoa para essa pessoa te ajudar. Você pode ajudar a preparar a carta, mas ela precisa meio que assinar. E possivelmente eles podem ligar para essa pessoa também. Então ela tem que ser capaz de falar inglês, por exemplo, por e-mail ou por telefone, se for o caso. Que a tem que ser alguém que goste de você, né? Porque senão pode te atrapalhar. Porque a Austrália pode querer, no meu caso não aconteceu, eu acho que eles fazem por sorteio, ou se eles não acharem que tem algo condizente, prova suficiente, eles podem ligar para esse gerente e perguntar se você realmente trabalhava naquela área.
Pois é, aí depois, isso foi um processo, né, burocrático, a gente traduziu os seus documentos. Isso, muita né, tradução, muita mandou, e isso a gente fez com a agência de imigração deu suporte pra gente de fazer essa questão. E aí a gente conseguiu, a gente entrou no processo, o Jonas estava com 60 pontos, né? Sim, isso? 60 pontos no 189 e 165 no 190, que a gente aplicou também pro regional. Tá lindo, meu amor. Aí quando aí o Jonas tinha o nível de inglês, né, que você tinha os 7,5 no IELTS, e aí a gente ficou um tempo batalhando pra conseguir o 8. Eu tenho até vídeo, eu vou deixar aqui no card, falando um pouco disso, de como é que foi esse processo do Jonas, de conseguir a nota pro PTE. Aí ele fez de novo a prova do PTE, conseguiu a nota máxima no PTE, aí aumentou mais 65 pontos. Aumentou mais 10 pontos. E além disso, quando a gente deu entrada para aumentar meus 10 pontos no inglês, coincidiu de eu completar os meus 5 anos de experiência de trabalho no Brasil. E aí 5 anos menos 2 que eu revalidei a profissão aqui, ficaram 3 anos de experiência que me dava mais 5 pontos. Então num período de 2 meses eu ganhei mais 15 pontos, cheguei nos 75. E além disso, a gente também deu sorte, porque era assim, o Jonas completava 5 anos de empresa em janeiro e ele completava 33 anos em fevereiro. Aí foi uma janela ideal. Foi a janela ideal, porque aí quando virasse 33, ele perdia 5 pontos, porque a nota, pela pontuação do 189, até 32 anos você tem a idade melhor, tipo, é a melhor idade para você entrar. Porque você ganha mais pontos. A partir de 32 você já começa a perder pontos pela idade. Então foi a janela perfeita e aí foi aí que a gente foi sorteado. Mas isso também muda, né? Essa questão da pontuação tem que ver como é que tá a tabela atualmente, porque isso costuma mudar com o tempo. Eu vou deixar aqui o link no box de informações, mas basicamente é um 189 Skilled Visa. Basicamente o visto é esse. E existem outros vistos, agora as coisas já mudaram, tem mais visto regional. Os vistos regionais, na verdade, parecem ser a bola da vez, assim, é o que eles estão focando mais, porque eles querem tirar as pessoas das cidades maiores, né? Então, tirar principalmente de Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. Então, os vistos regionais estão ganhando bem mais, assim, tem muito mais incentivo para realmente ir para a área regional. E eu acho que também tem vistos novos, ou pelo menos está ganhando mais enfoque alguns vistos de as pessoas que têm bastante experiência já no Brasil, têm destaque na área tecnológica, inclusive em ciência de dados, eles também estão importando com um tipo especial de vista, que é o tipo de talento. O Distinguished Talent. Tem esse visto também. Isso parece que agora está mais em voga também, então também é uma opção. Isso não existia na nossa época, ou se existia não era muito... mas era mais restrito. Ele era o Distinguished Talent, era para uma coisa muito... Se você realmente, assim, se você é um artista, um cantor... Oi, filho. Filho, a gente está gravando, filho. O passarinho, né? Lindo, meu amor, o passarinho. Deixa a gente continuar gravando, tá? Gente, a vida real, né? E aí, depois que você fez o processo, esse processo todo, aí você ficou lá, continuou trabalhando na mesma empresa no Brasil e a gente esperando o visto ser granted, né? Aí, até ele ser granted, não foi? A gente foi convidado, a gente deu entrada, foi em março. Que a gente, março de 2019 que o visto estava tudo certinho, que a gente já tinha feito o exame médico, nananana. Aí o visto saiu mesmo em dezembro. Isso. Aí em dezembro você ficou, tipo, a empresa achou que ia conseguir te trazer para cá, você viria transferido pela própria empresa, mas não deu certo, né? Isso aí foi uma coisa muito ruim que aconteceu, que a gente ficou, a gente tinha certeza que ele já ia vir pra cá, trabalhando na mesma empresa, só iria continuar, seria a coisa perfeita, né, daria assim, tudo maravilhosamente perfeito, mas não aconteceu. Em cima da hora eles deram pra trás, e aí nisso já estava a pandemia instituída já em março, e a gente de lockdown assim, né, a gente estava em isolamento já e aquele desespero do que ia fazer, precisa de emprego, aí você começou a aplicar para as vagas em março, né? Isso. Tipo no LinkedIn, você começou a olhar a vaga no LinkedIn, como foi? E no SIC, porque depois, quando começou a acontecer, primeiro foi uma coisa mais interna, que tinha uma dificuldade de me trazer para cá internamente, e aí depois a pandemia só foi a cereja do bolo negativa, né? Tipo, ela piorou tudo. Agora com a pandemia não vai dar mesmo. Exatamente, ficou tudo impossível de se fazer, é inviável de abrir uma vaga aqui na Austrália. E o que aconteceu foi, eu comecei a aplicar para vagas aqui, eu olhei tanto no LinkedIn quanto no SIC. O SIC é muito popular aqui na Austrália, é outro site de emprego.
E o Indeed também você olhou ou não? O Indeed não, só usei o Seek e o LinkedIn. O Indeed pra vaga médica, tem bastante vaga no Indeed também. Você usou um pouco o Seek chato, e o porque LinkedIn. tem muita vaga de recrutador, então é muito comum aqui ter recrutador que quer fazer portfólio, então você fica vendo lá um recrutador anunciando vaga, e na verdade não tem a vaga, ou não existe, ou ele nunca vai entrar em contato com você. Então minha dica é tentar mirar nas vagas de empresas, que a empresa está colocando a vaga, e não o recrutador. Recrutador que eu digo, talvez o recrutador não seja o nome certo, né? Mas seria um headhunter. Headhunter e empresas de headhunting anunciam uma vaga, não dizem para onde é, só descrevem a vaga e eles estão querendo montar portfólio de candidato. Então eu não recomendo, porque normalmente você não tem resposta, eu não tive nenhuma boa experiência com esse tipo de vaga. Então as vagas que eu tive melhor experiência foram as vagas de empresa. A empresa está anunciando, e aí eu apliquei para algumas empresas, e uma que eu apliquei para o Seek, e a empresa que foi dando tudo certo, passei pelo processo seletivo, e é onde eu saí do Brasil, no Brasil ainda já recebi a oferta de emprego, e aceitei, e cheguei aqui e comecei a trabalhar no dia seguinte. Se você começou a aplicar em março, em abril você já tinha a resposta de que ia ser contratado. Isso. Dia 3 de maio a gente chegou dentro do hotel em Sydney de quarentena e foi o seu primeiro dia de trabalho. O Jonas começou a trabalhar na quarentena, gente, de quarentena em Sydney, e o Jonas começando a trabalhando mesmo, assim. Tinha uma particularidade, a empresa precisava de mim, né, da pessoa que eles queriam contratar, tinha uma certa urgência em contratar para a vaga que eu ocupei, então eles queriam que eu começasse o quanto antes, embora eles compreendessem que eu estava vindo do Brasil, né, eles perguntaram, você se sente confortável em começar assim que você chegar? Eu falei que por mim tudo bem, que eles falaram que para eles seria bom, a gente precisa de você começando o quanto antes, se você puder, vai ser bom pra gente. E aí eu topei e aí comecei muito rápido. Então foi... Aí o Jonas ficava trabalhando no quarto e eu ficava com o Juliano na sala e você trabalhando normal. Mas assim, é uma coisa que eu acho legal a gente falar, assim, o seu LinkedIn, você sempre manteve ele atualizado, né? Sim, sempre mantive. Sempre manteve ele atualizado. E fala aí de coisas que você assim, priorizou de colocar no seu LinkedIn que você acha que podem ter feito diferença, de repente, para chamar atenção. Nesse caso foi pro Seek, né? Eu fiz questão de montar um bom currículo. O currículo na Austrália é um pouquinho diferente do Brasil. O que é diferente? Tem a carta, você normalmente tem que escrever uma carta de recomendação sobre você. Não é uma carta de recomendação, não, é uma carta de apresentação, a cover letter. A cover letter. Que a gente faz também como médico, todo mundo aqui faz a cover letter, é uma coisa que é muito comum aqui. Algumas empresas valorizam mais que as outras, mas você tem que fazer, é quase padrão você mandar uma cover letter. E você tem que fazer uma cover letter para cada emprego que você manda. Então você tem que dizer por que aquela vaga daquela empresa é importante para você e por que você preenche bem os requisitos daquela vaga. Então você faz aquela cover letter e também modificar o seu currículo em função da vaga. Então, se é uma vaga específica de uma determinada área, você tem que moldar e mostrar o que você agrega de valor para aquela vaga. Eu pesquisei como que eram os currículos aqui na Austrália, que também tem um perfil um pouquinho diferente, né? Eles valorizam as coisas, as soft skills, tem que colocar tanto as suas habilidades técnicas, mas também as suas habilidades não técnicas, que às vezes, e tentar justificar isso. Não simplesmente colocar eu sou bem comunicativo, tenho uma boa comunicação. Então você tem que mostrar por que você está avaliando isso. Você já foi reconhecido por isso em algum momento? Você trabalhou em algum projeto onde isso foi necessário e ajudou no sucesso do projeto? E tentar dar um pouco de... embasar um pouco. Prêmios também, coisas assim, eles também dão valor, né? Se você tem prêmio, essas coisas de... Você tinha o negócio lá de Distinguished Engineer. Eu listei todas as minhas qualificações, assim, principalmente no meu trabalho anterior, tudo que eu tinha alcançado, e a gente coloca logo no início, como se fossem os principais tópicos. E aí, falando do negócio, o que você... Isso a gente não falou da tua formação. Você tinha de formação no Brasil, né? Você fez... Fala um pouquinho, rapidinho. Eu fiz a engenharia de computação na UFRJ. Depois eu engatei no mestrado, eu fiz um mestrado em engenharia de sistemas de computação na COP. Trabalhei com e-science, numa área bem multidisciplinar. Então trabalhei com computação de alto desempenho, fazendo análise de dados em escala, em supercomputadores. Logo depois do mestrado, eu queria fazer o doutorado, apesar de ser uma área complicada no Brasil. Eu não queria trabalhar na área acadêmica,
conversei com a minha orientadora sobre isso, que eu queria fazer doutorado, mas queria sair para trabalhar na indústria. E ela falou, olha, é difícil, no Brasil não tem muita área, etc. Normalmente quem faz doutorado segue a área acadêmica. Mas eu mirei nisso, fiz o doutorado, e no final do doutorado comecei a tentar conseguir uma vaga na indústria, consegui. Então eu tinha um doutorado e logo depois trabalhei na indústria, numa empresa grande. E aí tive várias oportunidades lá dentro também, consegui crescer na empresa, me desenvolver. Foi quando também surgiu o boom da ciência de dados e o meu perfil se enquadrava muito nessa área. Eu comecei a trabalhar muito na área prática, então eu tinha muita experiência prática em ciência de dados em diferentes indústrias. Então isso ajudou o meu currículo. Eu cheguei aqui já com, na prática, 5 anos de experiência em ciência de dados. Então fazendo modelagem, inteligência artificial e aprendizado de máquina para diferentes áreas da indústria. Então, a gente tinha feito vários projetos, era reconhecido na empresa por isso e reconhecido em níveis altos da empresa. Então, eu tinha um bom currículo em ciência de dados, então isso facilitou. Mas eu acho que mesmo assim tem demanda para, mesmo se a pessoa não tem uma experiência vasta, aqui tem muita demanda para TI no geral. De forma geral. Então não precisa ter, não, então para conseguir uma vaga de TI na Austrália precisa ter mestrado, doutorado e muita experiência? Acho que não. Tem vagas para todos os tipos e todos os gostos. Eu queria também uma vaga para trabalhar em ciência de dados aqui. Eu estava até disposto a trabalhar assim, mais genérico, né? Poderia trabalhar de repente programador, ou na área de alguma coisa de banco de dados, analista de dados, alguma coisa assim. Mas no início, quando eu comecei a aplicar para as vagas, eu optei por aplicar primeiro para Data Science. E falei, tinha bastante vaga, né, amor? Tinha, eu lembro quando eu pesquisava, assim, procurava vaga de Data Science, apareciam várias vagas. Tem um problema, tem essas vagas boas, que são as vagas que as próprias empresas lançam, e tem essas vagas meio mequetrefe, que são vagas de headhunter e de empresa de headhunting. Que eles meio que querem fazer tipo um banco de pessoas. Não necessariamente tem uma vaga ali pra começar. Pois você nunca sabe. Às vezes eles falam que tem a vaga tá lá escrito na descrição, que a vaga existe, de uma empresa grande e tal, mas você nunca tem como saber. E eu nunca tive uma resposta decente desse tipo de aplicação. De recrutador, né? Então é sempre melhor, se tiver a vaga de empresa, eu acho mais garantido. Porque você vai ter pelo menos uma resposta, que seja o não, mas a resposta vai chegar lá. Infelizmente você não foi selecionado, você não se enquadra. E às vezes por ser subqualificado, até muito qualificado, às vezes eles não querem o seu perfil. Então você recebe todo tipo de resposta nesse sentido. E quando você procurou as vagas, normalmente era mais empresa. Que tipo de empresa que você lembra? Assim, tipo, eu lembro que tinha vaga de banco, eu lembro que você teve uma vaga que te chamaram, que era para trabalhar num banco aqui. Você está trabalhando numa empresa de energia sustentável, né, de energia solar. E quais outras, você lembra? Na área de consultoria também tem bastante coisa. Consultoria então, também. Tem várias empresas de consultoria bem tradicionais. Até a McKinsey, né? Não Isso, tem? tem? A McKinsey tem aqui. Tem algumas empresas de consultoria aqui na Austrália. Como é que funcionam essas consultorias? Né? A empresa não quer ter um cientista de dados ou não quer ter uma equipe de desenvolvimento de software. Ela contrata uma consultoria que vai ter essa equipe para desenvolver alguma coisa para ela. E aí pode ser diversas coisas, desde uma análise específica até um sistema mesmo grande que a empresa quer desenvolver. Então tem nessa área de consultoria bastante coisa. Empresas de computação também de vez em quando surge. Eu tinha vagas em empresas como Atlassian, a própria IBM também abre vaga. Aqui tem Facebook, tem as grandes, Google e tem coisas mais específicas e mais locais também, empresas locais que abrem vaga tanto no LinkedIn quanto no Seek. Então procurar ver se você gosta do perfil da empresa e aplicar, se arriscar, fazer um bom currículo, se empenhar é muito chato fazer currículo, mas fazer um bom currículo faz diferença. É quando a pessoa vai olhar e vai decidir se ela vai te chamar para uma entrevista ou não. Então faça um currículo curto, mas que destaque, que seja embasado, que não pareça aquela coisa tipo só com palavras soltas, palavras-chave soltas. Tenta mostrar a sua experiência aqui e não ter vergonha assim, mas eu não tenho muita experiência. Seja sincero, aqui nos currículos dos australianos, às vezes a gente encontra até experiência que não é da área técnica. Então a pessoa está se candidatando para uma vaga, por exemplo, um estágio em desenvolvimento de software, ele coloca o trabalho que ele fez como colaborador, como voluntário, ajudando, por exemplo, na organização de uma coisa da igreja, ou de um trabalho voluntário que ele ajudou algum grupo de pessoas ajudando outras pessoas. Então esse tipo de trabalho
mais voluntário fora da área, só pelo fato dele ter gerenciado um grupo ou liderado um grupo, tem valor para ele. Tem valor. Costuma vir no final do currículo, quando a pessoa não tem muita experiência, essas experiências fora da área técnica. Porque já tem algum valor, mostra que você já teve algum trabalho, embora não seja técnico, e a empresa muitas vezes está disposta, porque ela quer contratar alguém mais júnior. Então, e ela vai treinar você ali dentro. Isso aí que também é uma coisa legal de contar, que você está trabalhando agora, já completou um ano de empresa e você participou das entrevistas para trazer mais gente para a empresa, e teve bastante gente se candidatando, mas não tem tanta gente qualificada, né? Então, assim... Porque nesse caso a gente estava querendo contratar alguém já com alguma experiência e a gente não queria contratar um júnior. A gente tem uma empresa pequena. Comparado com em moldes de TI, né? É uma startup, então a gente não teria como nesse momento contratar um júnior para desenvolver a pessoa ali dentro. A gente já queria, né? Tinha que ser alguém mais pronto. Isso, a gente já queria e esse alguém pronto foi difícil de achar. Isso, porque pro nível que a gente queria, a gente tinha um perfil específico de algumas habilidades que a gente queria que a pessoa tivesse, então não foi muito fácil. Tivemos bastantes candidatos, mas muitos deles ainda eram candidatos mais júniores, que precisariam se desenvolver mais para a vaga que a gente queria colocar. Então, tem bastante oportunidade ainda mais para vaga, por exemplo, na área de ciências de dados mais especializada, pessoas com experiência em ciências de dados, já trabalhou no mercado, na indústria, desenvolvendo aplicações reais de ciências de dados e pondo em produção. Isso é uma coisa que a gente teve dificuldade de achar. Tiveram muitos candidatos, mas poucos com essa experiência. Muita gente era ainda com experiência, que não tem nada de errado, tá? Mas pessoas que estão experiência de cursos, fez vários cursos online e meio que alguns autodidata e desenvolveram coisas internamente, mas nunca, por exemplo, nunca colocaram em produção ou nunca em escala, sempre uma coisa em pequena escala ou feita de certa forma como exercícios, ou dentro da universidade ou em casa para melhorar o currículo e aprender. Mas isso não tem nada de errado, a gente poderia contratar alguém assim, mas pro nível que a gente queria alguém com experiência prática, e isso não tinha, foi super difícil de achar. Isso que eu acho interessante falar, assim, porque foi difícil, a gente está na Austrália e foi difícil vocês encontrarem alguém para preencher a vaga, então assim, existe uma demanda, né, para uma mão de obra qualificada. Né? Em outras áreas também, assim, eu participei um pouquinho da área de engenheiro de dados, a parte até de programador, assim, a gente contratar profissionais qualificados e indicações, às vezes é difícil de achar. Então, para quem ainda tá no Brasil e tem interesse de vir para cá, o que além do inglês, que a gente sabe que é fundamental, tem que ter um bom nível de inglês, o que mais que é importante focar? Eu acho que quanto mais, no tempo que ela está no Brasil, a pessoa tentar melhorar o próprio currículo, fazer um bom currículo, construir coisas, desenvolver coisas que sejam boas de você apresentar e mostrar o seu valor, se dedicar a uma área específica, porque eu acho que isso ajuda, ser menos generalista e mais especialista em alguma coisa, pode ajudar. Embora até como um engenheiro de software, desenvolvedor aqui também tem valor, mesmo que a pessoa seja um desenvolvedor de diferentes linguagens de programação, também não acho que é um problema. Mas a minha área, por exemplo, em ciência de dados, é interessante que a pessoa não entenda bem do que está fazendo, não esteja só repetindo receitas que aprendeu na internet, esteja de fato entendendo o que faz, saiba explicar bem, saiba seja claro na hora. É importante praticar a capacidade de você explicar o que faz com clareza. Isso faz muita diferença para eles. Não importa se tem um currículo excelente, você não sabe se explicar bem, você não sabe mostrar o seu valor com as palavras, eles não veem com bons olhos. Então eles gostam de pessoas que sabem explicar bem para outras pessoas o que fazem. Então praticar isso, principalmente em inglês, que pra gente é mais difícil, né? A gente não é nativo, então você tem que saber o que você faz, explicar bem o que você faz em inglês. Então treinar isso, treinar uma boa apresentação. As perguntas que eles fazem na entrevista, o que eles perguntam? O que eles perguntaram? É muito comum começar com um overview uma passada geral do seu currículo, então você contar da sua história e da sua experiência. E aí cada área varia um pouquinho, normalmente eles pedem para você descrever em mais profundidade um projeto específico, então normalmente é um projeto mais recente ou um projeto que interessa para a empresa. Esse projeto que eu vi aqui no seu currículo me interessou, você pode dar em detalhes o que foi feito, qual foi a sua contribuição?
especialmente se foi um projeto que foi feito com várias pessoas, qual é a sua contribuição, o que você fez. E aí dentro daquelas perguntas eles vão aprofundando, aí você vai falar, não, eu treinei um modelo para prever a quantidade de batata frita que a gente ia vender no dia seguinte. Aí eu falo, ok, mas você fez esse modelo baseado em quê? Ah, você usou que ferramentas? Quanto tempo você demorou para fazer esse modelo? Você tem que saber tudo que você fez com clareza, né? E saber explicar. Estudar o seu currículo. Eles querem saber, ver qual a sua capacidade de explicar, não só técnica, a capacidade de resolver o problema, mas de mostrar que foi você que realmente que fez. Então, assim, ter segurança de que você realmente é quem você diz que é. E eles pegam isso muito pela forma de você se expressar na entrevista. Por isso que é importante você saber se explicar bem e ser claro. Falar bem, se posicionar bem. Eles vão perguntar coisas da área também. Você entende da nossa indústria? O que você sabe? Eles podem te dar um problema para resolver também. Considere que... Dá um pouco a empresa também, né? Para você poder saber, né? Assim, as coisas relacionadas. Sim. Você não é obrigado a saber coisas às vezes da área, né? Eles são ok se você não souber, mas é importante você saber um pouquinho da empresa. É importante também fazer perguntas. Sempre façam perguntas quando eles abrirem para pergunta. Isso é bom, é considerado uma coisa boa. Então, pergunte um pouco mais, como é que é o ambiente de trabalho, como é que é a rotina, o que a empresa espera de mim, quais serão as minhas responsabilidades. Então, isso é uma coisa importante também de perguntar, demonstrar que você tem interesse e saber dialogar bem. Acho que isso é muito importante. E assim, o salário, normalmente, a faixa de salário, assim, varia, que eu me lembro, era algo aí em torno de 100 a 150 mil por ano, mais ou menos. Varia muito. Varia muito, mas assim... Porque depende se é júnior, se não é júnior. Mas uma média. Pode começar, pode começar nos 80 se mil. For muito júnior... 80 mil, pode ir até 150, depende do cargo. Dependendo, se uma pessoa for muito experiente, tiver muita bagagem, pode até ser mais, eu acredito. Mas para quem está começando, e é aquela história, né? A venda do Brasil é sempre mais difícil às vezes. Depende de um pouco até, às vezes até de sorte, eu acho. Mas é por aí, na casa dos 100 mil. 100 mil, 110 mil é bem realista, né? Eu acho 100, 110 mil. Se a empresa for grande, você pode entrar em sites como o Glassdoor e dar uma olhada em salário. Você vai ter uma ideia de faixa salarial por área. Vou deixar aí no box de informações, eu vou deixar o link. O Glassdoor é um site que tenta mostrar um pouquinho como é que são as empresas por dentro. Então tem faixa salarial por área. Então, é engenheiro de software, qual é a faixa salarial? Aí ele vai te dar meio que o mínimo, o máximo e a média. Você vai ter uma ideia por ali. E é sempre bom, porque eles também, eu na época até tive essa dificuldade de negociar salário, porque eles pedem expectativa salarial. E aí você fica um pouco vendido, que você não está no mercado, você não está inserido no mercado. Você vai pedir quanto? Vai pedir muito, vai pedir pouco, vai fazer conversão do Brasil para a Austrália, é sempre difícil, porque aqui o custo de vida é diferente. Então é bom usar sites como o Glassdoor para você ter uma ideia, tentar fazer uma equivalência da tua experiência no Brasil, quando você ganha no Brasil, para a distribuição que está lá no Glassdoor. Você está na média, ou se você está abaixo da média porque você ainda se considera muito júnior, ou você está acima da média porque você já se considera muito sênior. Então você tem que tentar fazer esse exercício de qual salário você quer pedir. E é claro, também você não precisa cravar, eles não vão achar... Se você pedir muito, eles vão te oferecer menos e é isso aí. Falar, isso é o que a gente pode pagar, você aceita ou não aceita? Tá lindo, E aí você pensa se você vai aceitar ou não, se você tiver em condição de falar, não, esse salário eu não aceito. E aí, se você tiver várias ofertas, mas se você não tiver muitas, você vai aceitar. Eu até deixei claro isso na entrevista, falando que essa, a minha expectativa era essa, mas eu estava um pouquinho por fora do mercado, então eu estava disposto a negociar. E funcionou, assim, eles entendem também que você não é obrigado a saber quanto está pagando exatamente o mercado. E outra coisa, a sua, assim, o que eu acho uma coisa positiva, no Brasil o teu esquema de trabalho também era bom, você tinha um horário legal de trabalho, você não trabalhava loucamente, e aqui você também tem uma flexibilidade de trabalho que eu também acho legal, que eu acho legal a gente falar, assim, quantas horas por semana você está trabalhando? Você está trabalhando, oficialmente como é que é? 39? É um pouquinho menos de 40. 39,5, 40 horas semanais, 40 horas semanais e você, assim, não costuma trabalhar final de semana. Ontem, excepcionalmente, você trabalhou, mas foi uma coisa bem fora do normal, assim. Ontem foi sábado, mas, assim, normalmente isso não acontece. Isso varia de empresa para empresa, onde eu trabalho é muito flexível, mas é flexível até nesse ponto. Teve um pepino, aconteceu um problema, a gente precisou ver uma coisa ontem, no sábado à noite,
mas foi muito ponto fora da curva e era uma questão... Em um ano foi a única vez que isso aconteceu. E eles pedem, desculpa, pedem por favor, assim, porque eles sabem que não é certo, mas também eles estão sempre dispostos a compensar com qualquer coisa, são muito flexíveis, eles não ficam cobrando meu horário, assim, trabalhou quantas horas, não Você, tem às banco vezes, de horas nem porque nada. como eu sou médica, às vezes eu tenho uns horários muito ruins, às vezes o Jonas precisa buscar o Juliano, levar o Juliano pra escola, aí quando eu chego, às vezes ele não trabalhou durante o dia por 2 horas, né? E aí você trabalha à noite, não tem problema. Assim, Ninguém fica me vigiando, eu que me vigio. Você meio que faz o seu horário, assim, né? Você consegue Eles fazer o seu mais horário, de olho trabalhar de casa, mas também pode trabalhar no escritório, pode, né? Isso, eles As estão duas mais de olho coisas. no que eu entrego, assim, eles estão mais interessados na minha, se eu estou entregando a expectativa deles, assim, se eu estou entregando o trabalho, tá bom, e numa taxa que eles acham compatível. Você, resumindo assim, você gosta da empresa que você trabalha, né? Tipo, é uma empresa legal e é uma empresa que você trabalha com a parte de energia solar, que é uma coisa sustentável, que eu acho muito legal. É uma startup, tem muita flexibilidade, eles têm muito regime bem tranquilo de trabalho, tanto é que as pessoas têm prancha no escritório, as pessoas saem para surfar, saem para nadar na piscina. Então o escritório é na frente da praia aqui. A gente tá morando em Newcastle e a empresa que o Jonas trabalhava tem escritório em Sydney e aqui em Newcastle, então tipo, deu tudo certo pra gente vir pra cá. E aqui o escritório é na frente da praia, na frente da praia mesmo. Assim. Tem vista pra água, da janela, e o pessoal sai pra nadar na piscina pública, sai pra nadar na praia, sai pra andar pra surfar. Então é um esquema bem tranquilo, então ninguém fica de olho no seu horário, mas todo mundo trabalha. E todo mundo trabalha um pouquinho de casa, às vezes trabalha um pouquinho à noite, ou super cedinho. Aí vai de cada um. E também como a percepção de cada gerente também. O meu gerente é muito tranquilo. Ele não te cobra, assim, eu não sinto cobrança, né? Tipo, tranquilo. Eu me gerencio bem meu tempo, entrego o que eu prometo que vou entregar, sim. Então, não tenho que trabalhar mais por causa disso. Trabalho dentro do horário diário que eu tenho que trabalhar. Eu tento não deixar muito pro dia seguinte, assim, não acumular horas. Tento trabalhar mais ou menos às 8 horas por dia, para sempre ter ali uma rotina também. E isso está dando super certo, eles estão elogiando o meu trabalho. Então acho que outras empresas eu sei que nem todas são assim, eu acho que isso varia um pouco da cultura da empresa. E é bom, isso vale a pena também pesquisar, né? Quando você vai se candidatar para uma vaga, você tentar conhecer um pouco mais da empresa, saber um pouco mais. O próprio Glassdoor também tem reviews de ex-funcionários, que dá para saber se a empresa é uma empresa ultra exigente, se vai ficar com banco de horas. O SIC também tem isso, né? O Indeed. É relativamente fácil você encontrar esses reviews, assim. Que aí tem normalmente os funcionários falam, lógico que não vai ser sempre 100%, né? Sempre vai ter um funcionário meio insatisfeito que vai falar alguma coisa lá, mas dá pra você ter uma ideia da política da empresa. E também não tem medo de perguntar na entrevista. Pergunta como é que é a jornada de trabalho, como você vai ser avaliado, como é cronometrado o seu tempo, para sentir. Você consegue sentir pela explicação do gerente, de quem está te entrevistando, se a empresa é cri-cri com horário, com flexibilidade, ou se ela é mais flexível, ou se eles não vão te colocar no banco de horas, você tem que ficar cronometrando o tempo, esse tipo de coisa. Então não tenha medo de perguntar, porque isso faz parte da sua felicidade aqui, né? Da sua satisfação. E o quanto você está disposto a abrir mão. Que você está disposto a encarar, né? Para poder ter um emprego. Embora, assim, depois que você está aqui, também sempre pode trocar de emprego. Então tem bastante oferta. Tá sempre com vaga, você não tá muito satisfeito no emprego que você tá? E você fica sendo assediado, né? Você já foi. Sim. Isso, assim, a gente não falou sobre isso. No último ano eu já recebi algumas ofertas no LinkedIn. Aqui na Austrália, e fora as ofertas que você recebeu quando a gente ainda tava no Brasil. Quando a gente ainda tava no Brasil, já nos recebeu oferta pra Holanda, pro Canadá, pros Estados Unidos, pra Londres, enquanto a gente ainda tava no Brasil. O de Londres a gente já tava aqui. Londres a gente já tava com o PR na mão, com passagem comprada pra vir pra cá. Aí teve essa oferta. Então assim, esse bichinho aqui é muito assediado, tá, gente? Tem um bom perfil no LinkedIn. Você sempre atualizou seu perfil, você tem muita publicação científica, você tem muita coisa no seu currículo que chama atenção, né? Então, enfim. Isso aí só pra dar uma ideia de como é que funciona. E cientista de dados tá na modinha agora de data science, então tem muita gente querendo cientista de dados, ainda mais cientista de dados que já tem experiência na indústria, então é difícil de achar, então é uma área um pouco privilegiada nesse sentido. Embora eu acho que todas as áreas de TI, principalmente aqui na Austrália, tem demanda. Não precisa ser cientista de dados para ter sucesso pra conseguir aqui, emprego. Acho que é isso, né? Acho que tá bom, né? Tá bom? Tá bom. Tchau! Tchau! Dá tchau, filho. Tchau! Tchau!